Antena 1 Notícias. Bom dia! Arqueólogos brasileiros da Universidade Federal Rural de Pernambuco encontraram sob a Igreja do Pilar, no Recife, mais de 40 mil fragmentos de objetos diversos e mais de 100 ossadas em uma área histórica e turística na comunidade do Pilar, além de vestígios do Forte de São Jorge, um dos mais antigos do Brasil. O material encontrado é considerado o maior achado urbano do país, segundo a Prefeitura da capital. A pesquisa arqueológica no local, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, seguiu a determinação necessária para executar um projeto de construção de um conjunto habitacional para 420 famílias. Com isso, a universidade foi chamada para participar do projeto. Foram feitas várias escavações e agora, com os vestígios do forte construído estrategicamente para lutar contra os invasores holandeses, não existe mais dúvida de que o lugar já era habitado centenas de anos atrás. Os fragmentos contabilizados ao longo de 2014 e também de 2020 eram de cerâmicas, peças de jogos, tijolo holandês, garrafas de bebidas, perfume, remédio, moedas, bala de canhão, escova de dente e ossadas, que indicam vestígios do que pode ser o maior cemitério arqueológico já encontrado no Brasil. Há indícios de que pessoas mortas na guerra e vítimas de doenças como a cólera e a gripe espanhola, que matou mais de 4 mil recifenses entre os séculos 16 e 20, podem ter sido colocadas no local. Todo o material recolhido é levado para o Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológica da Universidade. Foram coletados pelos pesquisadores mais de 150 mil fragmentos, que são levados ao centro de estudos, onde são higienizados e catalogados antes de serem analisados. A equipe também enviou amostras para os Estados Unidos para a datação por carbono 14, uma técnica que deve definir em que período aconteceram as mortes. As primeiras pistas indicam que as ossadas são anteriores ao século XIX, segundo a arqueóloga e historiadora Sueli Luna, em entrevista a jornalistas. O trabalho de escavação deve durar pelo menos mais um ano, porque a área total pode ser muito maior do que a descoberta até então, e ainda há pontos onde a investigação nem começou. As invasões holandesas no Brasil ocorreram no Nordeste brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII e se tornaram o maior conflito político-militar da colônia. Segundo os historiadores, embora concentradas no atual Nordeste, as invasões não se resumiram a um episódio regional. A epidemia de cólera que atingiu a cidade em 1856 mobilizou as autoridades da época para a implantação de uma série de medidas para evitar o avanço da doença. Já a gripe influenza espanhola surgiu no Recife em outubro de 1918 e se alastrou rapidamente pela cidade após o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. PGR não vê elementos para investigar Bolsonaro sobre suspeitas no MEC. Decisão do TCU sobre privatização da Eletrobras prevista para hoje pode ficar para 2023. FMI melhora a previsão para o PIB brasileiro neste ano. A Procuradoria-Geral da República concluiu que não há elementos que justifiquem a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pelas suspeitas de irregularidades no fornecimento de recursos pelo Ministério da Educação. A Procuradoria se manifestou a pedido da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que é relatora de 3 pedidos da oposição para a investigação. O procedimento faz parte das regras do tribunal. A decisão do Tribunal de Contas da União sobre os rumos do processo de privatização da Eletrobras, a maior empresa brasileira de energia, prevista para esta quarta-feira, pode ser adiada. Isso porque o ministro Vital do Rego Filho informou que pretende pedir vistas do processo. Se isso realmente acontecer, ele terá 60 dias para analisar o caso, o que tornará impossível fazer a privatização neste ano. A intenção do governo é de viabilizar a desestatização até 13 de maio, prazo limite considerado pelo mercado para que grandes fundos de investimento possam entrar no negócio.
Apesar da projeção que aponta piora significativa sobre a economia global nos próximos anos, o relatório World Economic Outlook, divulgado nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional, revisou para cima a situação do Produto Interno Bruto brasileiro. O fundo espera agora uma alta de 0,8% neste ano e de 1,4% em 2023. Isso ocorreu porque o Brasil faz parte de um grupo que se beneficia dos preços altos das commodities no mercado internacional. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Eleições 2022. Uma enquete virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com a organização Viração Educomunicação, apontou que 6 em cada 10 adolescentes afirmam que vão votar nas eleições de outubro. Foram entrevistados mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. Ainda segundo a pesquisa, outros 21% ainda não sabem dizer e 15% não vão participar das eleições. Segundo o Unicef, a enquete não pode ser generalizada para a população brasileira pela falta de rigor metodológico na representação das fatias da sociedade. O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, disse ao portal UOL que o ex-governador de São Paulo, João Dória, é a única indicação do PSDB ao grupo de partidos que discutem uma candidatura unificada a presidente da República, pois o partido fez prévias e é preciso respeitar a decisão da legenda. E o ex-governador João Dória se encontrou com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na terça-feira em São Paulo. De acordo com a CNN, citando fontes relacionadas aos tucanos, o convite para a reunião partiu de Leite, sem intermediações, e teria sido prontamente aceito pelo ex-governador de São Paulo. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. A vantagem do presidente da França, Emmanuel Macron, nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial em 24 de abril aumentou ainda mais na terça-feira. Isso foi o que apontaram 3 enquetes divulgadas. É o mais alto nível do presidente francês nas pesquisas desde antes do primeiro turno. O governo espanhol negou as acusações de espionagem por dezenas de líderes separatistas da Catalunha. As auto-intituladas vítimas da ação dizem que o governo da Espanha teria vigiado essas pessoas por meio de um aplicativo nos celulares. A porta-voz do governo, Isabel Rodrigues, afirmou que não se intervém em conversas se a ação não tiver sob a proteção da lei e do direito. A guerra na Europa. O principal negociador da Ucrânia disse que o cerco dos militares russos na cidade de Mariupol e os fracassos nas tentativas de organizar corredores humanitários seguros para a retirada de civis ucranianos complicaram as negociações de paz. Os representantes dos 2 países estão sem conversar desde 29 de março. A situação ficou mais complicada com as alegações ucranianas de que tropas russas realizaram atrocidades em Bucha, uma cidade que fica perto da capital Kiev. O governo russo negou as acusações. A Rússia expulsou 40 diplomatas dos Países Baixos, Bélgica e Áustria como resposta às medidas adotadas pelos países contra a guerra, informou o Ministério das Relações Exteriores por meio da agência de notícias TASS. Todos deverão deixar o país em até 2 semanas. No Brasil, o Itamaraty colocou sob sigilo de 5 anos o acesso aos detalhes de documentos da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, produzidos pela Embaixada Brasileira em Moscou. A decisão foi comunicada em resposta a um requerimento de informação encaminhado pela bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. A justificativa é não pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país. A Covid no mundo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Agência Federal dos Estados Unidos, retirou nesta semana a restrição de viagens ao Brasil. O órgão é responsável por elaborar as recomendações de viagem, que também serve como base para as orientações do Departamento de Estado. O Brasil havia sido incluído na lista de nações consideradas de risco muito alto em janeiro, no pico da onda provocada pela variante Ômicron da Covid-19. No Brasil, o país registrou na terça-feira 190 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662.200 óbitos desde o início da crise.
A média móvel nos últimos 7 dias é de 102, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 20.700 novos casos, somando mais de 30.200.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos 7 dias foi a 14.100, com tendência de queda. Destaques do noticiário econômico. O Ministério da Economia incluiu 22 de abril na lista de pontos facultativos para servidores federais, de acordo com o Diário Oficial da União de terça-feira. Com isso, 2022 passa a ter 9 feriados e 6 pontos facultativos para os servidores. A portaria que estabelece a lista de feriados proíbe antecipação ou adiamento do ponto facultativo. De acordo com pesquisa divulgada pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, a confiança dos donos de pequenos negócios cresceu em março, no segundo mês consecutivo de alta. O movimento positivo foi influenciado principalmente por uma melhora na percepção das micro e pequenas empresas sobre a situação atual dos negócios. A doleira Nelma Kodama foi presa na terça-feira em Portugal durante uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional. Outras 5 pessoas foram presas no Brasil, entre elas o ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Newton Borgato, que está licenciado do cargo para disputar uma vaga de deputado federal. Nelma é suspeita de atuar como doleira para o narcotráfico. Ela chegou a ser condenada na Operação Lava Jato. A ex-mulher do doleiro Alberto Youssef foi condenada em primeira instância em 2014 a 18 anos de prisão por corrupção, evasão de divisas e organização criminosa. Música. O DJ norte-americano Keisley, que ficou famoso na década de 1990, morreu aos 55 anos por complicações da Covid-19. Considerado ícone do hip-hop em Nova York, o artista morreu no domingo, mas a informação só foi confirmada pela família através de um comunicado da rádio Hot 97, estação na qual o DJ trabalhou por mais de 2 décadas. Kate Grayson cresceu no Harlem. Ele foi o produtor de algumas mixtapes de rappers iniciantes que se tornaram conhecidos em todo o mundo, como Jay-Z e Eminem. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.